Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E hoje vamos estar meditando no capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Queridos, olha que forte, olha que coisa que muitas vezes a gente não para se atentar para isso. A Bíblia aqui está dizendo que durante 40 anos Deus esteve com Israel no deserto. E há uma expressão que eu acho muito forte, é que Deus fala assim, olha, a palavra de Deus fala assim, durante o tempo da provação no deserto. Durante 40 anos, o povo de Israel foi provado no deserto. Durante esses 40 anos em que Deus o pôs à prova no deserto, apesar de eles virem o cuidado de Deus, eles não agiram conforme Deus esperava. Que cuidado é esse? A Bíblia diz que de dia havia uma nuvem que os cobria para que o sol não os castigasse, de noite havia uma chama de fogo, que os aquecia para que o frio não lhes castigasse. Todo dia pela manhã eles colhiam o maná, e sempre que eles pediam alguma coisa, reclamavam de alguma coisa, seja de água ou seja de carne, Deus fazia com que a água e a carne chegasse até eles de alguma forma, mesmo que essa água tivesse que sair da rocha, ou que codornizes tivessem vir em baixa altura para que pudessem ser apanhadas. Deus sempre cuidando ali de Israel. A Bíblia fala que sua roupa não estragou durante esses 40 anos, nem seus calçados, nem as suas roupas estragaram. E Deus dando vitória contra os inimigos que se levantavam contra Israel. Mesmo com tudo isso, com todo esse cuidado de Deus, desde a saída do Egito com as 10 pragas até o tempo de provação no deserto, aquela geração não soube dar glória a Deus, aquela geração não soube ser grata a Deus, aquela geração não soube realmente andar nos caminhos do Senhor, ter um coração agradecido ao Senhor. Pelo contrário, estavam sempre se rebelando contra Deus, contra Moisés, contra Arão. E a Bíblia diz que a ira de Deus se estabeleceu sobre aquele povo. E aqui em Hebreus a Bíblia nos orienta a não agir como eles. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nos dias atuais, nos nossos dias, da mesma forma podemos muitas vezes agir como eles. E duas coisas que eram muito claras na vida de Israel no deserto, que nós não podemos aceitar na nossa vida, são a incredulidade e a ingratidão. Incredulidade e ingratidão, elas movem a ira de Deus, elas geram a ira de Deus contra a vida do homem. O próprio Deus está dizendo aqui, olha, eu fiquei irado contra aquela geração. E ele disse, o seu coração está sempre desviando de mim, não reconhece os meus caminhos, então eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E a gente sabe, segundo a história bíblica, que a primeira geração que saiu do Egito, toda ela, exceto Caleb e Josué, morreram no deserto. Por quê? Porque não glorificaram a Deus como devia, porque não andaram nos caminhos do Senhor como devia, porque eles incitaram a ira de Deus com as suas atitudes. Muitas vezes você pode estar dentro da igreja e você, com as suas atitudes, está incitando não o favor de Deus sobre você, mas incitando a ira de Deus com as suas ações, com a sua incredulidade, com a sua ingratidão. Eu tenho aprendido esses dias que não existe algo mais excelente, algo mais importante na vida do crente do que a gratidão.
Eu tenho visto na vida de Paulo, por exemplo, que ele fala, olha, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, quer passando necessidade, quer tendo em abundância, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver contente. Por quê? Porque vão haver momentos na nossa vida, como diz aqui a Bíblia, que serão momentos de deserto, momentos de provação, mas nós precisamos aprender a viver no deserto com o coração grato. A tendência do ser humano é exercer gratidão quando as coisas boas chegam até ele. A tendência do ser humano é só se sentir grato quando tudo está bem, mas a Bíblia orienta a mim e a você a viver uma vida de ações de graça, a uma vida onde mesmo diante da dificuldade, diante da provação, a gratidão não sai do nosso coração. Gratidão é algo que Deus não negocia. A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 8, que antes de entrar na terra, Deus faz um alerta ao povo de Israel, fala, olha, eu vou colocar vocês nessa boa terra, mas lembre-se, foi eu que os coloquei nela, quando vocês construírem casas, quando vocês plantarem vinhas, quando vocês estiverem estabelecidos, desfrutando da terra, lembra, foi eu que fiz isso. E hoje nós precisamos entender isso, que a ingratidão, ela gera a ira de Deus e não o favor de Deus. Você quer o favor de Deus? Seja alguém grato. Você quer o favor de Deus sobre a sua vida? Aprenda a viver com gratidão no seu coração. A gratidão determina, né, o agir de Deus na nossa vida. Quanto mais gratos somos por cada coisa, por cada detalhe, por cada manhã que acordamos, por exemplo, até a noite quando deitamos, se somos gratos por aquilo que Deus tem feito, com certeza Deus fará mais na nossa vida. Mas a ingratidão, a incredulidade, ela gera a ira de Deus. Fuja da ira de Deus para o favor de Deus. Corra para o favor de Deus. Fuja da ira e corra para o favor. Sabe? Fuja da ingratidão e da incredulidade. Corra para a fé e para a gratidão. Sua vida será extremamente abençoada. Que Deus te abençoe.